César Cidade Dias. E aí, pessoal, o exercício é simples, né? O presidente Romildo hoje, nos Donos da Bola, na entrevista que deu, e a gente vai fazer ao longo da semana uma série de avaliações em cima exatamente do que conversou o presidente Romildo. Ele colocou nessa questão envolvendo os jogadores e possíveis contratações um ponto que me pareceu importante e é sobre isso que eu quero colocar para vocês. Disse ele que o Grêmio vai se desfazer de jogadores porque não vai conseguir sobreviver com o que tem hoje. Ele deixou claro que o Grêmio precisa se desfazer de alguns atletas para desenvolver. E aqui nós vamos projetar os atletas que devem, não digo, o Grêmio não vai revelar diretamente, mas que devem fazer parte de uma linha de dispensa ou de possibilidade de negócio ou até mesmo de esperar o seu contrato terminar para não renovar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, dê joinha, converse com a gente, baixe a mão aqui, aperte no inscrever-se, vamos fazer parte desse time, vamos lá, vamos montar, vamos fazer mais forte ainda. Lembrando que nós temos 15 mil, já estamos muito felizes com essa realidade. Por que o presidente Romildo, uma série de situações, nós colocamos já no vídeo anterior, mas uma delas ele fala em o Grêmio vai ter que diminuir a folha de pagamento. E a gente sabe que no futebol a regra é muito complicada, porque tu faz um contrato temporário, né, um contrato com tempo determinado, e esse contrato precisa ser cumprido. Só que o Grêmio vai ter que se desfazer, como bem disse o presidente. E quando ele diz isso, a gente vai naturalmente para saber quem que o Grêmio poderia dispensar e quem que o Grêmio manteria ou tentaria segurar, porque eu não vejo como o mercado vai diminuir. Faça o seguinte raciocínio comigo, vamos ver se eu tenho razão. O Grêmio não vai conseguir diminuir o salário de ninguém, ninguém vai querer. Então vai ter que pagar até o fim. Considerando essa realidade, os jogadores que têm contrato mais longo não vão sair, porque tu não vai sair ganhando 10 para ir para outro clube que a realidade é outra ganhando menos. Então esses jogadores devem permanecer no Grêmio, de um modo geral, salvo os que forem vendidos aí, que são jovens que forem vendidos. Os outros não. Os outros vão todos os contratos. Fazendo esse raciocínio, nós chegamos à seguinte conclusão. O Grêmio não tem muitos jogadores para se desfazer, não. Salvo os jovens que podem ser vendidos, que são 4. Que é o Everton, que é o PP, que é o Matheus Henrique, que é o GPR, que o Grêmio não vai se desfazer de todos. O Grêmio, se puder, vende um deles. Se tiver que vender, na pior das hipóteses, vende 2. Essa é a realidade. Salvo isso, então nós vamos para os jogadores que estão chegando ao fim do contrato. Exatamente. Júlio César, Paulo Miranda, Caio Henrique, o Orejuela, que tem 1 ano de contrato de empréstimo, o Thiago Neves, que tem 1 ano de contrato, e o Diego Souza. Desses aqui, Júlio César, Paulo Miranda, Caio Henrique, Orejuela, Thiago Neves e Diego Souza, me parece que o Diego Souza é um que tem muita chance de permanecer. Os outros eu não acredito. O Caio Henrique, claramente, o Grêmio não vai conseguir fazer algum tipo de negócio com a equipe do Atlético de Madrid. Não vai conseguir fazer. O Orejuela simplesmente vai ser devolvido. O Paulo Miranda o Grêmio não vai buscar renovação. O Júlio César da mesma maneira. O Thiago Neves da mesma maneira. E além deles tem o André ainda. Tem o André, que seria o 7º. Ou seja, o Grêmio abriria mão de 7 jogadores. Júlio César, Paulo Miranda, Caio Henrique, Orejuela, Thiago Neves, Diego Souza e André. Sendo que eu não acredito que o Diego Souza vá sair. Acho que o Diego Souza, de todos esses, é o único que permanece. E aí que interessante essa conversa, porque o Grêmio, o Júlio César é o de menos, né? Não teria dificuldade maior, coloca ou o Breno ou o Mejolaro. O Paulo Miranda tem os meninos da base ali que estão subindo, o Rodrigues já está no grupo, pode subir mais um. O Caio Henrique, lateral esquerdo, tem o Guilherme Guedes, que está evoluindo muito. O Orejuela, tu sobe um dos laterais ali, tu sobe o Felipe, ou sobe o outro menino que jogou a Taça São Paulo, que também é muito bom jogador. O Thiago Neves, tu tem os meninos da base subindo. Nada aqui também. E aí o Diego Souza, eu acredito que vai ficar. O André. O Grêmio tem para colocar ali o Fabrício, que é jovem, que foi contratado agora, que é da base.
E o Elias que deve subir, mas o Elias vai mais para o lado e para a posição do Ferreira, né? E aí a gente chega num ponto muito interessante dessa conversa, né? Porque o Grêmio diminuiria importantes valores. Júlio César é bem remunerado, Paulo Miranda, Caio Henrique é muito bem remunerado, Orejuela, Thiago Neves e André, mantendo naturalmente o Diego Souza, e não mudaria muito o status, né? Eu acho que de todos esses aqui, o Caio Henrique é o jogador que mais... o jogador que veio para ser um grande jogador. E o Grêmio diminuiria sua folha de pagamento em números importantes e daria mais valor ainda às categorias de base. Eu acho que é por aí. Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que é por aí. E sendo assim, a gente vai chegar numa conclusão mais interessante. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, hoje para falar nas vítimas, né? Das vítimas, os jogadores que não devem fazer parte dos planos ou que o Grêmio vai tentar se desfazer assim que puder. Um abraço para vocês e até a próxima. Inscreva-se no canal. Dá-lhe Tricolor.